outros apoderaram-se dos servos e os ultrajaram e o mataram. Mas o rei encolarizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Aleluia! Então disse ao seu servo: as bodas, na verdade, estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois, pelas encruzilhadas dos caminhos, e a quanto encontrar, convida-o para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, ajuntando em todos quanto encontraram, tanto maus como os bons, e encheu-se a sala de convidados. Mas quando o rei entrou a ver os convidados, ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres vestes nupcial? Ele, porém, emudeceu-se, não falou nada. Ordenou então o rei aos servos: amarre de pés e mãos e lance nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui, como vimos na parábola do Senhor Jesus, o Senhor Jesus compara o reino do céu como um rei, um reinado. O rei que convida os seus amigos para a festa de casamento do seu filho. E ele convida os amigos mais chegados, mais próximos do seu reino. Assim também não é diferente com Jesus, e Jesus compara o reino do céu como aquele rei que chama os seus amigos para a festa de casamento do seu filho. Assim também Jesus nos convida a todos nós para as bodas do Cordeiro, para a festa nupcial, porque assim como o rei chamou os amigos, Jesus também chama o seu povo, os seus amigos. Mas Jesus chama somente os seus amigos. Quem são os seus amigos? O povo escolhido de Israel. Mas o povo de Israel rejeitaram a proposta do rei, rejeitaram a proposta de Deus. E Deus envia seu filho para convidá-los para a festa do Cordeiro. E eles rejeitam, porque eles estavam muito ocupados, uns com seus campos, outros com seus negócios, e não tinha tempo de ir à festa do noivo. Por isso, tem muita gente hoje que está ocupada e dizendo: Senhor, Jesus, não vem agora não, que está muito bom para mim, eu estou tão bem, não falta nada para mim. Mas rejeita a chamada do Senhor Jesus. E aí o rei manda chamar novamente e eles não vêm. Então o rei diz: vai pelas estradas, pelas encruzilhadas, chama maus e bons e traz tudo para a festa, porque o banquete já está pronto. Já matei os bons cevados, está tudo pronto para a festa do casamento. Aleluia. Essa festa, meus irmãos, aqui que Jesus se refere, é a salvação. E para isso nós precisamos estar
com as vestes nupcial, com as vestes limpas. E como podemos limpar as nossas vestes para poder entrar no reino do céu, para poder participar da boda do Cordeiro, desta tão grande salvação? É nos arrependendo, é andando nos caminhos do Senhor, é pedindo perdão pelos malfeitos que já fizemos, meus irmãos, andando em obediência na presença do Senhor, porque o homem precisa se arrepender dos seus pecados para poder entrar no reino dos céus. Se não se arrepender, não tem como entrar. Porque ele disse a Nicodemos: se o homem não nascer de novo da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Por isso o homem precisa se arrepender do seu pecado, deixar os maus caminhos, deixar as coisas mundanas, deixar a mentira, deixar a prostituição, deixar a inveja, deixar a cobiça, deixar a ganância e se arrepender. Porque tudo isso leva ao inferno. Mas quando o homem se arrepende dos seus maus caminhos, esse tem direito de ir às bodas do Cordeiro, de ir para a festa do Filho de Deus. Por isso precisamos, meus irmãos, se arrepender, deixar os maus caminhos e aceitar o Filho de Deus como seu único e verdadeiro Salvador. Porque as Escrituras que nos ensinam, não é nós que estamos aqui falando de qualquer maneira de nós mesmos, mas nós falamos da palavra do Senhor, porque Ele deixou para nós nos guiar. E todo aquele que seguia pela palavra do Senhor, esse andará em luz. Aleluia! Porque Ele diz lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque são elas que... porque julgar nela tem a vida eterna, e é elas que testificam de mim, porque essa é ela que fala de Jesus. E ela ensina como entrar no reino dos céus. Só é você ler a sua Bíblia em casa, porque é a santa verdade, é a santa palavra do Senhor. Então todo aquele que lê a palavra do Senhor e anda em obediência, esse entrará para a festa do noivo, esse entrará para a salvação, para o reino eterno. Mas aquele que despreza a palavra do Senhor, esse que não dá importância, que vive de qualquer maneira, fazendo a vontade do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, esse não entrará na festa das bodas do Cordeiro, esse não entrará na festa do Rei. Por isso é preciso você abandonar os maus caminhos, é preciso abandonar os maus feitos e andar na presença do Senhor Jesus, ter uma nova vida na presença dEle. Por isso, meus irmãos, nesta manhã é uma manhã de salvação. Nós estamos aqui toda semana trazendo este alerta para que todo aquele que crê no Filho de Deus seja salvo. E ele, assim como ele mandou o servo dele ir pelas estradas e trazer os maus e os bons, assim também ele nos envia para trazer a verdade, esta palavra aqui para vocês hoje. Então, meus irmãos, vamos continuar na presença do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele chama, o Senhor é longânimo, e o Senhor tem paciência e está esperando para que você se arrependa. Por isso que Ele ainda não enviou o seu Filho para resgatar a sua igreja, porque Ele está esperando que muitos se arrependam e recebam Ele como o único e verdadeiro Salvador. Porque a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Aleluia. Então, você faça parte dos escolhidos nesta manhã. Aceite o chamado do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus chamou os seus, que é o povo de Israel, e eles o rejeitaram. E Jesus disse: eu vim em meu nome e vocês não me aceitam, mas aquele que vem no seu próprio nome, vocês o receberão, que é o anticristo. Mas na palavra de Deus também diz lá em Romanos 11:17, que nós que éramos abandonados, que nós vivíamos na marginalidade, na beira das estradas, excluídos, o Senhor enxertou nós na oliveira. A oliveira
Porque os israelitas rejeitaram Jesus, Jesus nos enxertou na oliveira para ser filho de Deus. Mas para isso precisamos receber o Senhor Jesus, crer no seu nome e crer naquele que o enviou. Porque o Senhor veio para o mundo para salvar todo aquele que estava perdido. Ele disse: eu não vim para os bons, mas eu vim para os doentes, porque os médicos não precisam, os bons não precisam de médico, mas os doentes sim. Por isso ele veio para aqueles marginalizados, para aqueles pecadores. Mas não entra no céu com a roupa, qualquer roupa, tem que ser uma roupa nupcial. Então, para ter essa roupa nupcial, é preciso se arrepender, é preciso andar na presença do Senhor, é preciso ter uma nova vida e viver na presença do Senhor Jesus. Amém. Amém. Por isso, meus irmãos, nós precisamos pensar e aceitar o convite que o rei nos fez para o casamento do seu filho. E este casamento é a grande salvação que o Senhor preparou, amando o seu filho, aleluia, mandando o seu filho ao mundo para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê, esse já está condenado. O Jesus não vai condenar ninguém. Aquele que não crê já está condenado por si só. Mas todo aquele que o receber como único Filho de Deus, este não há condenação contra ele. Por isso é preciso nesta manhã, meus irmãos, você se arrepender e receber o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Por isso ele nos enviou aqui. Nós somos os servos escolhidos do Senhor para trazer a sua mensagem e dizer que o reino dos céus é chegado para todos. Só precisa você receber, aceitar e crer no Filho de Jesus. Aí será salvo tu e tua casa. Crê nisso. Se você crer, o Senhor salvará você e sua casa, e você irá à festa do noivo. Entrará no caminho da salvação. Por isso, nesta manhã, eu quero ser grato por essa grande oportunidade e dizer que não despreze o Rei do Reis, Senhor dos Senhores, que é o Filho de Deus. Amém? Amém.